quando de repente sentiu a mão de Lucas deslizar suavemente por baixo do seu vestido. Bastou aquilo para que a mulher comprimisse as coxas, segurando os dedos de Lucas entre as pernas e cobrisse a boca com a mão, ocultando o gemido longo e perturbador. Oi, 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 minha gente! Hoje é sexta-feira e você já sabe que é dia de conto erótico aqui nesse canal. A história de hoje se chama Acariciada por Você e acontece dentro de um cinema. Você já deu uma namoradinha no cinema? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Mas antes de começar o nosso conto, eu tenho um convite super especial para fazer para você. A partir da semana que vem eu tenho um projeto lindo que se chama The O Project e que vai acontecer aqui nesse canal. Para você não perder nadinha, nenhum dos vídeos, nenhuma das informações aí, revolucionar aí essa sua vidinha sexual, vou deixar o link aqui para vocês. Vai lá, se cadastra que eu prometo que é algo inédito que a gente nunca fez aqui nesse canal. Com a participação de muitas das minhas seguidoras e de muitas das minhas alunas. Um projeto onde a gente vai falar muito a respeito do orgasmo feminino. Mas antes da gente ir para o nosso conto de hoje, que se chama Acariciada por Você, que acontece dentro de um cineminha e com um objeto que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma capinha de dedo. Uma capinha de dedo, isso aqui, meu amor, bem utilizado, pode te levar à loucura, viu? O que será que uma dedeira faz, hein? Vamos descobrir. E os nossos personagens de hoje são o Lucas e a Bianca. Bianca havia estranhado a mensagem do marido naquela tarde. Estava saindo de casa para fazer algumas compras quando o celular recebeu uma enxurrada de textos. Não faça programação nenhuma para hoje à noite. Vou te levar para sair. Nada muito chique, mas um filme bacana acabou de estrear. Por um instante, ela achou que o marido tivesse louco, mas acatou as sugestões. Já fazia um tempo desde que os dois haviam saído em um encontro, então seria muito bem-vindo aí, mesmo que fosse só para ir ao cinema. E o pensamento ocorreu porque, como mulher, ela gostava de conversar, de desabafar, saber o que se passava na mente de Lucas. Um jantar viria bem a calhar, mas quem era ela para reclamar? O marido nunca a surpreendia, então precisava aproveitar a oportunidade. Bianca decidiu responder de forma sucinta, evitando demonstrar a sua curiosidade. Tudo bem, bonitão. A que horas? Ela respondeu. Cerca de 5 minutinhos se passaram até que a sua resposta chegou. Às 19, vá de vestido. Ok, aquele pedido peculiar acabou fazendo com que Bianca arqueasse uma sobrancelha e franzisse a testa ao mesmo tempo, o que acabou chamando aí a sua atenção, já que não muito tempo atrás aplicaram um botox para se livrar de ruguinhas indesejadas. Bianca fez então os seus afazeres um pouco alheia a tudo ao seu redor. Ela não podia negar que a curiosidade a corroía e que o interesse pelo encontro estava dominando sua mente. Quando voltou para casa, resolveu escolher o vestido com esmero. Gastou um tempo se depilando, se perfumando, passando cremes pelo corpo todo, contando as horas no relógio. Os ponteiros não andavam e aquilo a estava matando. Às 18h15, em ponto, ela já estava mais do que pronta. Teve que se vigiar para não roer as unhas, tamanha ansiedade. O pensamento bobo de que estava sentindo as mesmas sensações do início de namoro a fizeram sorrir. O que será que o marido estava aprontando? Lucas chegou 10 minutinhos depois, arrancando a gravata e o terno. Ainda bem que o cinema não ficava tão longe dali. Ela odiava se atrasar e ele era craque nisso. Mesmo com essa característica muitas vezes irritante, Bianca ainda pensava que não poderia ter escolhido um homem melhor. Já comprei os ingressos, então o meu atraso não vai atrapalhar muito, disse Lucas depois de dar um beijo suave na esposa. Mas ainda tem o estacionamento, espertinho, ela brincou, recolhendo as roupas que ele largava pelo chão e jogando as peças na poltrona do quarto. É para isso que serve o valet, amor, ele sorriu. Lucas estava todo cheio de surpresas, Bianca pensou.
Chegaram diante da fila do cinema exatamente às 18h51. Bianca não entendia a razão de estar tão ligada no horário. Talvez fosse seu toque, um pouquinho mais exacerbado naquele dia. Lucas segurou sua mão e a puxou discretamente para a última fileira da sala, quase que praticamente lotada. Bianca estranhou um pouco a localização dos assentos, já que ele era metódico e sempre gostava de ficar na mesma área central. No entanto, lá estavam eles, no canto esquerdo, como se fossem um casalzinho de adolescentes com tesão, querendo praticar saliências quando as luzes se apagassem. Você esqueceu a pipoca? Bianca perguntou. Depois eu compro. Ele respondeu e a esposa o achou um pouco nervoso. Os trailers começaram a passar na mesma lentidão de sempre, criando expectativa para o filme que viria a seguir. 10 minutos depois, finalmente, as primeiras cenas tomaram conta do telão. Bianca estava concentrada assistindo a comédia romântica, quando, de repente, sentiu a mão de Lucas deslizar suavemente por baixo do seu vestido. De súbito, ela pensou que ele a estava chamando para cochichar alguma coisa, mas se surpreendeu quando o viu olhando para frente, como se nada estivesse acontecendo. Uma risadinha quase que escapou de seus lábios e, sem perceber, tentou conter o avanço da mão impertinente. Lucas nem sequer se moveu ou olhou para ela. Apenas resistiu e manteve a mão ali, demonstrando que não recuaria em suas intenções, seja lá quais fossem. Sentindo o coração bater na garganta, Bianca resolveu deixar que o marido se divertisse um pouco. Ambos faziam muito isso quando namoravam. Então, seria bom uma volta aos velhos tempos onde as chamas da paixão eram mais incandescentes. Não que fossem mornas em seu casamento, mas era um tipo de paixão avassaladora, diferente, mas cheia de ímpetos e riscos. Respirando fundo, Bianca afastou sua própria mão e tentou relaxar. A todo instante, Lucas apenas olhava em frente, como se estivesse concentrado no filme que se desenrolava à sua frente. Do nada, ela sentiu algo roçando as bordas de sua calcinha, algo com uma textura diferente e incomum. Arregalando os olhos, Bianca encarou o marido chocada. No rosto dele, porém, havia apenas um sorriso sacana. Lucas vagueava pela internet quando se deparou com o que procurava. Ele era esperto, podia ser calado e tranquilo no trabalho, mas prestava muita atenção às conversas das colegas de trabalho. Em uma dessas reuniões, onde antes do chefe chegar havia aquela troca agradável de fofocas, Lucas ouviu algo que atiçou seus sentidos. As colegas Érica, Amanda e Malu conversavam com bastante empolgação a respeito de um site onde haviam comprado uma tal caixa oculta. A pequena fagulha de informação fez com que ele parasse o que estava fazendo discretamente. E aí estava o segredo. Somente a menção da palavra oculta já fora o suficiente para despertar a atenção de Lucas. Ele então aguçou os ouvidos e pegou o celular, anotando o nome do site ao qual as três se referirem: Caixa Oculta. Depois que a reunião acabou, correu para o seu cubículo na repartição pública onde trabalhava e começou a vasculhar o endereço. Não passou muito tempo e teve que disfarçar o assombro, já que ali só havia artigos sexuais, instigantes. Bem, nem todos, mas percebeu que o alvo era aprimorar a performance sexual, cuidar da saúde nessa área. Viu quais eram as condições para adquirir a tal caixa recheada de apetrechos sexuais e digitou o nome secretamente na aba de compras. Um sorriso sorrateiro surgiu em seus lábios ao pensar na reação da esposa quando sua encomenda chegasse logo mais. Alguns dias depois, Lucas, que não era bobo nem nada,
recebeu a caixa estrategicamente revestida de um envelope branco no trabalho. Se optasse pela entrega em casa, fatalmente a esposa perguntaria do que se tratava. Então ele se escondeu no banheiro masculino com a caixa em mãos e averiguou todos os itens contidos ali. Uau, um vibrador! Interessante. Óleo de massagem, sachê de alguma coisa que ele não se incomodou em descobrir para o que era, já que começou a sentir um calor subindo pelo corpo. Bolinhas que deveriam ter uma finalidade divertida. Até mesmo um frasco de produto usado para limpar os brinquedos. No entanto, o que mais lhe chamou a atenção foi uma capa para dedo. Lucas sabia que era desligado para essas coisas, mas aquele objeto realmente o surpreendeu. E foi ao encará-lo com cuidado por 2 minutos inteiros que o fez ter uma ideia. Dali até armar tudo para colocar em prática alguns fetiches, foi um pulo. Quando ele escolheu a última fileira do cinema, havia uma intenção escusa. Lucas abriu mão da pipoca e esperava que Bianca também, para que pudesse se divertir um pouco com a esposa e apimentar a relação. Não que estivessem afastados, mas a vida rotineira havia levado embora os joguinhos e momentos espontâneos na hora do sexo. Ele queria surpreender a esposa e acreditava que aquele seria um excelente começo. A respiração de espanto de Bianca indicou que estava no caminho certo. Quando deslizou a mão por baixo do vestido, sentiu como a mulher se retesou, sem saber o que fazer. Lucas esperava que ela não o detivesse e lhe deixasse colocar em prática seu plano. Colocou o objeto misterioso em seu dedo indicador e avançou pela borda da calcinha. Ele podia ouvir os doces gemidos que deixavam a boca de sua esposa e um sorriso se formou em seus lábios, sabendo que estava prestes a surpreendê-la mais ainda. Lucas então introduziu o dedo com um apetrecho, segurando o riso, quando o corpo de Bianca quase saltou da poltrona. Discretamente olhou para o lado, vendo que ninguém estava prestando atenção a eles dois. A sensação do perigo de estar fazendo uma brincadeira sexual em um local público, correndo o risco de serem flagrados, fez com que a emoção fosse muito mais intensa. As unhas de Bianca se cravaram então no apoio de mãos do assento em que estava e a sua respiração acelerou a um ritmo preocupante. O movimento de vai e vem dos dedos de Lucas, revestidos pela estrutura rugosa e anelada do objeto, fez com que um gemido suave escapasse dos lábios entreabertos de Bianca. O kit que recebera apresentava 2 opções, uma cheia de nódulos massageadores e a outra escolhida daquela noite, com anéis por todo o comprimento. Lucas, ela falou, arfando descontrolada. Recostando os lábios no ouvido de Bianca, ele apenas sussurrou: "Aprecie o momento, querida. Vamos lá." "Não dá", disse ela, olhando para os lados e temendo que alguém percebesse o que estava acontecendo ali, no escurinho do cinema. Sem dó ou piedade, o marido continuou a doce tortura de tentar levar a mulher ao orgasmo sob o sigilo do ambiente, sentindo-se o mais fantástico dos homens. Era ele que estava levando a esposa às alturas com apenas o toque de seus dedos. É claro que havia um apetrecho sendo usado, e a julgar pelos gemidos contidos que, hora ou outra, ela deixava escapar, fazia um efeito devastador sobre os sentidos daquela mulher. Ousando um pouco mais, Lucas deu uma mordiscada no lóbulo da esposa, dando uma pincelada com a língua sedenta. "Bianca, estou só esperando você encharcar os meus dedos", sussurrou ele. Bastou aquilo para que a mulher comprimisse as coxas, segurando os dedos de Lucas entre as pernas e cobrisse a boca com a mão, ocultando o gemido longo e perturbador. O orgasmo veio como ondas que lavaram seu corpo de tal maneira que pensou que se desfaria no assento daquele cinema.
Depois de alguns segundos, entre suspiros e a fina camada de suor que escorria pela testa, Bianca fechou os olhos e inclinou a cabeça para recostar-se no ombro do marido. Exausta, porém satisfeita, de uma forma como há muito tempo não sentia. Ela não era dada a imaginar que joguinhos pudessem ser tão excitantes. Mas o que ocorreu ali, naquela sala de cinema, provou que estava enganada. O medo do perigo, a sensação de antecipação ante o orgasmo, o ambiente, o clima, tudo cooperou para que seu corpo entrasse em erupção. Só foi capaz de falar alguma coisa coerente quase uns minutos depois. Lucas, quando eu penso que você não pode me surpreender mais, acabo ficando de cara no chão, disse ela baixinho, sentindo a mão de seu marido acariciar com suavidade seu braço. Tudo pela minha esposa. Você sabe que por você eu faço tudo, não é? Disse ele. Ela podia ter a certeza de que havia um sorriso no rosto dele, mas estava sentindo o corpo lânguido demais para erguer a cabeça e conferir. O filme, que ela mal se lembrava qual era, ainda passava na tela, e as outras centenas de pessoas na mesma sala, alheias ao som retumbante de seu coração e a cabeça anuviada, se mantinham atentos e rindo de alguma coisa. No entanto, ela se lembrou de algo e, sem querer ser tão ousada, mas já sendo, deslizou a mão pela coxa do marido, averiguando que mais acima havia um enorme sinal de seu desejo. E o que fazemos com isso aqui, hein? Perguntou ela, rindo baixinho. Lucas segurou a mão de Bianca, puxou para os seus lábios e depositou um beijo gentil, sussurrando em seu ouvido. Vou cobrar juros quando chegarmos em casa. O prazer do momento foi só para você. Um suspiro elevado da mulher disse mais do que 1000 palavras. Depois você vai me contar direitinho sobre essa sua ideia, viu, Lucas? Ela disse. Querida, há certas coisas que precisam ser mantidas ocultas para que o mistério não se perca, respondeu ele, enigmático. Os dois riram baixinho e voltaram a atenção para o filme que se projetava ali à frente. Seja lá que história romântica fosse aquela, para eles não interessava mais, pois o que fizeram naquele cinema entrou como um marco em sua vida conjugal. Não importa quanto tempo de relacionamento eles tivessem, aquele dia entrou para a lista dos mais excepcionais. E aqui, me conta você, já foi no cinema e teve alguma experiência assim como a do Lucas e da Bianca? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a tua história não vira o nosso próximo conto erótico. E se quiser mandar também lá direto no Instagram, fica tranquila que a gente também tá sempre de olho em vocês. E a pergunta que não quer calar, né? Você sabia que uma capa de dedo seria capaz de transformar aí a noite num dos dias mais marcantes? Já experimentou? Tem curiosidade? Que tal você entrar lá no site da Caixa Oculta, adquirir o seu e fazer você mesma aí o seu conto erótico, hein? Depois me manda uma mensagem dizendo como foi que você revolucionou aí a sua noite, a sua tarde, a sua manhã com uma capa de dedo. Tô curiosa para saber essa história, hein? Tô te esperando por lá. Beijos, tchau, tchau.